Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 156º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto com vocês de Romanos, está escrito lá em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11. Romanos 8:11, que diz assim: Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o Espírito, também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Eu vou ler de novo, porque esse texto é muito poderoso. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. A palavra vai dizer que aqui o capítulo de 8 de Romanos é uma conclusão incrível, uma conclusão fantástica do que Cristo fez por nós. Então, o texto de Romanos 8 vai começar: já não há mais, pois, condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, o capítulo 8 é a conclusão dos 7 primeiros capítulos. Faz sentido para você? Então é importante que você leia os primeiros 7 capítulos de Romanos. Mas aqui essa conclusão é que o Espírito Santo, então, porque nós fomos comprados por um alto preço, justificados pela fé em Cristo, no sacrifício dele recebemos uma nova vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo pela adoção de filhos, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pela graça dele, pela misericórdia dele, é perdoado, é feito livre dos grilhões do inferno, dos grilhões do vício, dos grilhões do pecado. Uma vez tendo sido feito livre, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E esse Espírito Santo que habita dentro de você, que foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo quando veio o Espírito Santo sobre ele como pomba, em forma corpórea como pomba, lá nos evangelhos que citam quando Jesus foi batizado por João Batista. Ou seja, João Batista vem, batiza ele, João Batista faz a declaração: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem, João Batista batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus Cristo. E vem uma voz que brada do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer, ou em quem eu me comprazo, ou enfim, depende da versão que você estiver lendo. Mas esse é o evento que mostra que Jesus Cristo era 100% cheio do Espírito Santo. E aí quando Jesus morre na cruz do Calvário, ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscita dentre os mortos. Ele aparece ressurreto. E quem fez essa obra foi o Espírito Santo. E aqui nós estamos literalmente lendo que se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, esse mesmo Espírito vai trazer vida para o seu corpo mortal. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu acho que eu já devo ter compartilhado aqui. São 156 dias. Mas por 2 vezes eu machuquei meu pé. Dentre esse período de... a gente está falando de 6 meses, mais uns 2, 3 meses adicionais antes de eu começar o devocional. Então a gente está falando aí por volta de 9 meses. Nesses 9 meses eu machuquei meu pé por 2 vezes em 2 lugares diferentes. E o mesmo pé, o pé direito. Uma vez eu estava jogando um basquete com os amigos e aí eu pisei. Na hora do jogo ali eu senti um estalo na parte externa do meu pé. Ok. Senti o estalo na hora, vi que até meu corpo, por mais que eu tava quente ali, tava com o corpo aquecido, você sente ali o machucado, mas não dói tanto. Eu senti ali, continuei jogando, mas senti que alguma coisa não estava bem. Cheguei em casa,
pé inchado. Aí tomei remédio pra dor ali, anti-inflamatório, né? Eu segui a cartilhazinha ali, né? Um gelinho em cima e tal. No outro dia, eu não conseguia colocar meu pé no chão. Mancando o dia inteiro. Tá certo. Tomei remédio de novo. Depois, né, tem de 12 em 12 horas, toma remédio, anti-inflamatório, tal. Ficou mais ou menos. Mancava ainda, mas pelo menos conseguia apoiar o pé ali regularmente. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, fui para a reunião, culto de manhã, mancando. Mas estava suportável a dor, sabe? Tava mais ou menos. Passei toda a semana com dor, mas uma dor suportável. Sexta-feira, não quis jogar muito ali, tava com o pé machucado, não queria me esforçar muito, fiquei mais maneirinho. Sábado, tava dolorido. No domingo de manhã, eu acordei com uma dor terrível no pé. Não sei se dormi por cima, já tava machucado, enfim. Não consegui apoiar o pé direito no chão. Fui para a igreja. Isso a gente tá falando de 12, 13 dias depois. Não tinha melhorado, tinha tomado remédio durante toda a semana, não tinha sarado. Fui para a igreja. E no meio do louvor, esse foi o texto que o Espírito Santo estava falando comigo na hora ali. No meio das canções, no meio do louvor. E aí eu comecei a dizer, Senhor, se tu habita em mim, Espírito Santo, você poderia curar meu pé? E foi instantâneo. Eu pedi de uma maneira a mais sincera e genuína e eu tava com muita dor no pé, Mas eu tava num momento de alegria, tava num momento de louvor, de gratidão, eu tava agradecendo por tudo que o Senhor tava fazendo na nossa vida, na vida da minha família. E ali no meio dessa gratidão eu fiz uma pergunta. Espírito Santo, eu sei que você habita em mim, a tua palavra é a verdade, e eu acredito que o Senhor pode. Então, você poderia curar meu pé? E instantaneamente eu senti um calor descendo pela minha perna até o meu pé. E a dor sumiu. A dor sumiu. E ali eu rasguei o meu coração, eu já estava alegre e grato. Eu rasguei o meu coração. Fiquei. Você fica meio atônito ali, fica meio. A palavra antiga que diz embasbacado. E eu comecei a pisar ali pra ter certeza. Nada. O pé ficou 0 bala. Alguns meses depois, eu já tava bem, já tava bom, não tinha nada de errado. Tava brincando com as crianças, a gente tava brincando um jogo de pega-pega ali. E aí eu fui dar uma corrida ali, uma gingada, pisei e senti um estalo no pé, no mesmo pé, mas do lado oposto, do lado esquerdo, do lado interno do dedo, ali na parte do dedão, né? Senti um estalo. Eu falei, não é possível, machuquei o pé de novo. Tô ficando velho. E aí, mesma coisa. Tomei remédio, gelo. Eu falei, não é possível. E dessa vez eu realmente conseguia sentir que tinha algo fora ali. Tinha algo quebrado mesmo. Tinha uma parte que tava estalando, sabe? O osso tava mole ali, a parte do dedão ali. Eu falei, cara, não é possível. Eu preciso. Não pode ser. Mesma coisa. Perguntei ao Espírito Santo, pedi, orei. 0 bala. Não foi no louvor, mas foi de um dia pro outro. Fiquei alguns dias com dor no pé, mas sentindo ali o pé solto. E aí, depois de uma oração, de um pedido, depois de focar ali nesse versículo que é verdade em nossas vidas, parou de doer, não estrala mais nada, não tem estalo, não tem nada. A dor foi embora.
Obrigado, Senhor. O que eu consigo entender sobre isso é que é uma verdade. Eu não sei como você está, não sei o que está acontecendo com você. O que eu posso te dizer 200% de certeza é que se tem alguma parte do seu corpo que dói, que tem alguma enfermidade, que tem alguma dor crônica, se você tem algum vício, se você tem algum vício químico, sabe, de remédio, de entorpecente, seja lá o que for. Qualquer coisa que esteja trazendo morte para o seu corpo físico, eu te convido a ler esse texto de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que você alcance o ponto de entender que se ele habita em você, ele vai curar você. Ele vai trazer vida para esse corpo mortal aí. E vai sarar o que quer que seja. Eu estou compartilhando esse testemunho pessoal com você justamente para dizer que eu não tenho esse dom, eu não saio estendendo as mãos pelas pessoas, eu não tenho isso. Eu não tenho esse dom de cura, eu não tenho o dom de estender as mãos sobre as pessoas e curar ainda. Quem sabe? Ainda não tenho. Mas ainda que eu tivesse, não é para que eu me glorie. Então, ainda que eu tivesse, eu não estaria aqui na internet compartilhando, olha, eu tenho o dom da cura. Não. Eu estou falando sobre você, sobre mim. Sobre um pedido sincero, sobre um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo que habita dentro daquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Está na hora de você começar a fazer orações mais corajosas, pedidos mais ousados. Está na hora, já passou da hora. A gente está muito acostumado a falar, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se Ele é Pai, a palavra diz que nós que somos bons, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais aquele que deu seu Filho por nós não nos dará também com Ele todas as coisas. Se Ele deu o Filho dele por nós, o que é que a gente pode pedir que seja maior que isso? Não existe pedido maior do que ele já fez. Nós só precisamos ter fé para pedir isso. E confiar. E obviamente, Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque pedem para seus próprios deleites. Então veja bem, eu não pedi para ter meu pé curado para que eu pudesse ir viajar, ir pra piscina, e me gabar, não. Eu só pedi para que a dor fosse embora. Só isso. E no meu coração tava assim, mas se o senhor não quiser fazer, tá tudo bem. Eu não vou ficar magoadinho, não vou ficar chateadinho, não. Se o senhor não quiser tirar, não tira. Vai doer mais um tempo. Ou talvez não pare de doer nunca mais, eu tenho que ir no médico pra arrumar. Mas é tipo assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode. O Senhor é Pai, é meu Pai. O Senhor é meu Salvador. Eu não merecia e mesmo assim o Senhor fez. E aí eu só fiz um pedido pro papai. Pai, o teu Espírito habita em mim, Espírito Santo, tu habita em mim, então você poderia me curar? Mas se não puder também, tá tudo certo. Sabe, é aquele pedido tipo, vai que rola, né? O não eu já tenho. Sabe como que é? Mas é aquele pedido com amor, aquele pedido como um filho às vezes que quer, sei lá, quer um abraço. E às vezes você pede um abraço. Às vezes você quer colo. E você só pede colo. Eu só queria que a dor fosse embora, uma dor muito dor doída, sabe? Tava doendo muito. Eu só
eu falei, papai pode tirar essa dor, né? O Espírito Santo habita em mim. E a dor foi embora. Eu quero te encorajar a fazer orações ousadas. Se você tem algum vício, Espírito Santo, tu habita em mim. Você poderia cortar isso de uma vez por todas? Eu continuo falhando, eu não quero mais falhar. Sabe? Tá doendo isso, eu tenho essa dor aqui. A palavra diz que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então eu creio que qualquer dorzinha, qualquer dor de cabeça, qualquer resfriado, qualquer coisa não é nada comparado ao que ele pode fazer. Nada. Então aprenda de uma vez por todas a ter esse relacionamento. Reflete sobre isso. Ele vai trazer vida ao seu corpo mortal. Amém? Deus abençoe sua vida. Curte, compartilhe, comenta, manda para alguém esse vídeo. E até amanhã.